Olá, olá! Esta é a aula 2 de Filosofia do Direito, onde tratamos sobre alguns termos que vão aparecer nas obras a serem consultadas, obras sobre teorias do direito, obras de filosofia do direito. Esses termos aparecem bastante e não são termos, em geral, do cotidiano e por isso é importante dar uma atençãozinha a eles, né? Caso eles apareçam depois de ter visto esse vídeo, você saberá o que eles significam. Começando pela ontologia. Ontologia é uma área da filosofia que se preocupa com o ser. É o ramo da filosofia que se dedica à reflexão sobre o ser enquanto ser. Eu me preocupo em entender o que é, como determinado objeto de estudo ele se apresenta na realidade. Eu não estou preocupado em como ele deveria ser, mas sim em como ele é, principalmente em essência, né? O que é o ser humano, o que é o direito, né? Eu estou me preocupando com a essência do meu objeto de análise. Claro, não se trata simplesmente de uma descrição de objeto puro e simples, como se eu descrevesse, né, o Stormtrooper aqui, mas fundamentalmente é o ser humano, né, o que é um ser humano digno, né, o que é o direito nas perspectivas de análise ontológica. Então, o ontológico se preocupa com o ser. Então, se eu vou fazer uma análise ontológica do direito, eu estou procurando descrever o que o direito é e não o que o direito deve ser, que é uma função da deontologia. Deontologia é outra área da filosofia que se preocupa então com o dever ser. É o dever ser. Falamos, por exemplo, de código deontológico. Você já ouviu falar em código deontológico? Código deontológico geralmente é uma outra nomenclatura que se dá para os códigos de ética, né, das categorias profissionais, como os advogados, né? Os advogados têm um código deontológico, que é o Código de Ética e Disciplina, né? O CED. Então, o Código deontológico vai dizer como que os advogados devem se comportar, como deve ser a postura, a atuação dos advogados. Então, a deontologia se refere ao dever ser, como que as coisas devem ser, meu objeto de análise deve ser. Então, se eu estou fazendo uma análise deontológica acerca do direito, eu estou procurando definir como o direito deve ser e não como o direito é, que é uma análise então ontológica. Eu estou preocupado com como o direito deve ser. O direito tem uma característica essencialmente deontológica, o direito busca determinar comportamentos, né? Mas o direito tem uma dimensão ontológica e ele tem essa dimensão deontológica, certo? Então, ontologia e deontologia. Ontologia se refere ao ser, a deontologia se refere ao dever ser, que são duas expressões, inclusive, que são muito abordadas dentro do direito, o ser e o dever ser. A axiologia é uma outra expressão bastante utilizada. A axiologia também é um ramo da filosofia que se preocupa com os valores. Então, se faz reflexão acerca dos valores. O que é um valor? Qual é o conteúdo de um valor? Quais são os valores que são reconhecidos? Quais não são reconhecidos? Como que se deve reconhecer? Sobre que pressupostos se deve reconhecer um valor? São questões da axiologia. Então, numa constituição extremamente valorativa, né, de forte, denso conteúdo valorativo como é a nossa, a axiologia aparece como uma questão extremamente importante. Né? Claro que é aquilo que a gente viu no primeiro vídeo, relação entre valores, entre moral e direito, é algo bastante discutido, e vai se discutir então o quanto de axiologia faz parte do direito, o quanto a axiologia interfere no direito. Então, se eu faço reflexões axiológicas, eu estou fazendo reflexões acerca de valores. Se eu estou inserindo conteúdo axiológico dentro do direito, eu estou puxando essa discussão sobre valores, sobre bem, sobre mal, sobre vida, sobre privacidade, sobre liberdade de expressão. São valores da sociedade. Então, axiologia se refere a valores toda vez que virem axiológico, axiologia, valores, né? Estão tratando de valores. Já a epistemologia também é um ramo da filosofia que busca entender o conhecimento, o processo de conhecimento. Alguns entendem, denominam de teoria do conhecimento. É como
alguém entende algo, qual é o processo, como se dá esse processo de compreensão de algo. E aí a epistemologia está muito ligada a não só as discussões no campo da hermenêutica, né, são discussões no que diz respeito a como se interpretar, os processos de interpretação do direito, mas muito também no que diz respeito ao ensino jurídico, a como que deve ser o ensino jurídico, como que o ensino jurídico, então, ele pode canalizar, né, os processos de conhecimento. Né? A epistemologia, então, se refere à maneira de conhecer. Se eu vou construir uma epistemologia, eu vou construir parâmetros para que alguém conheça algo. Né? Isso pode ser no direito. Né? Se eu estou construindo uma epistemologia jurídica, eu estou querendo determinar como se dá, né, ou como deve se dar o conhecimento do direito. Formal e material também são duas expressões muito utilizadas. Né? Você vai ver isso lá no direito constitucional aparecer muito, né? Validade formal, validade material, controle de constitucionalidade formal, controle de constitucionalidade material. Você vai ver isso em todos os ramos do direito, isso aparecendo de maneira importante. Né? Então, o formal diz respeito à forma, o material diz respeito à matéria. Olha só que maravilha. O formal diz respeito à forma, ao modo, ao procedimento. O material diz respeito ao conteúdo. É mais do que isso, mas essas duas chaves, né, vão nos responder muito sobre o que é formal, o que é material. A gente pode falar, por exemplo, de igualdade formal e igualdade material. Qual é a igualdade formal? É aquela igualdade no papel. Ela está desenhada. Então, o legislador diz que todos devem ser iguais perante a lei. Então, há uma descrição, né, de que todos devem ser iguais perante a lei, só que não há uma garantia de que isso vá ocorrer na prática. Né? Não, o conteúdo que é a realidade acontecendo é a dimensão material. Então, a dimensão formal diz respeito à forma como as coisas são prescritas, a forma como as coisas são desenhadas, mas o conteúdo é a realidade acontecendo. Né? Então, eu posso dizer que esta caneca, ela tem a forma do capacete do Darth Vader. No entanto, essa forma do capacete do Darth Vader pouco diz sobre o conteúdo que tem dentro desta caneca. No caso agora é ar, né? Pouco diz sobre o conteúdo. Mas vai dizer sobre a forma do conteúdo. Quer dizer, a água, por exemplo, vai estar em forma de capacete do Darth Vader. O ar vai estar em forma de capacete do Darth Vader. Mas, por exemplo, se um sólido que esteja ali, um outro, né? Se o Chewbacca for para dentro da caneca, Chewbacca não vai ter sequer a forma da caneca, né? O sólido não admite a forma. Então, quer dizer, a forma externa, né? O modo como essa caneca está desenhada não diz nada sobre o seu conteúdo. Ela pode, no máximo, indicar, né? Mas ela diz muito pouco, então. Né? Não dizer nada, mas ela diz muito pouco sobre o conteúdo. Então, quando se fala de igualdade material, se fala daquela igualdade de fato, aquela igualdade que se estabelece na realidade, igualdade de condições, por exemplo. Igualdade material, aquilo que a gente conhece como isonomia, é aquilo que deve se de fato se concretizar na prática, né? Então, material e o formal. Nessa toada a gente tem fontes formais e fontes materiais. As fontes formais são aquelas que a gente tem na forma, que a sua validade diz respeito a uma forma de serem colocadas, de serem positivadas, a um procedimento. Seguindo este procedimento, ao final dele você tem o objeto pronto. Né? Você tem a lei, por exemplo, no caso lá do processo legislativo. O processo legislativo estabelece regras. Você cumprindo essas regras, você chega ao produto, que é uma fonte. A lei é uma fonte do direito, é uma fonte formal, porque ela existe a partir de um procedimento pré-estabelecido. Diferente dela seria uma fonte material, que não obedece a esse processo, a esse procedimento pré-estabelecido, mas ela existe na realidade. O conteúdo dela está na realidade e é possível, então, descrevê-lo, é possível visualizá-lo, vislumbrá-lo e, então, dizer que aquilo é direito ou que aquilo não é
direito, né? Então, há teses, há teorias dentro da filosofia do direito, teorias formalistas que exigem que as fontes sejam todas elas produto de um procedimento, de um processo pré-estabelecido, e outras teorias que são antiformalistas, que entendem então que o direito ele pode se manifestar independente desses processos pré-estabelecidos. Pode se estabelecer, por exemplo, na tradição da comunidade, né? A tradição da comunidade ela vai se criando, ela vai surgindo independente de processos pré-estabelecidos. Então são fontes materiais. Temos também validade formal e validade material. Né? A validade formal também diz respeito a uma forma. Você vai determinar que uma lei é válida do ponto de vista formal se ela obedeceu determinado procedimento para ser criada. Né? Então você não está se preocupando aqui nesse momento com o conteúdo dessa lei, se é um conteúdo bom, não, justo, injusto, de acordo com a Constituição ou não de acordo com a Constituição. Você só quer saber se essa lei passou pelo procedimento que deveria passar, pela forma, se ela adotou a forma que deveria adotar no seu processo de criação. Já a validade material, ela se preocupa então com o conteúdo. Aquele conteúdo, o conteúdo da lei ele está de acordo com o conteúdo da Constituição? E esse é o principal ponto, né, de avaliação da validade material. A lei está de acordo com a Constituição? O conteúdo da lei está de acordo com a Constituição? Essa é a validade material. Essa é a validade material. Isso também diz muito sobre uma série de teorias do direito, sobre reflexões acerca do direito. Né? Há teorias que privilegiam apenas a validade formal e há teorias, né, hoje há uma prevalência no Ocidente dessas teorias que privilegiam a validade material além da validade formal. Outra dicotomia aí que é importante da gente abordar entre o objetivo e o subjetivo. Lembrando sempre aqui, o nome nos diz muito, né? O objetivo se refere ao objeto, o subjetivo se refere ao sujeito. Né? Então, o objeto que é inanimado e o sujeito que tem toda a sua subjetividade que lhe permite ser único, né? Tomar decisões que o diferenciam dos demais. Então, se eu digo que uma determinada decisão ela foi objetiva, em geral, essa decisão ela está baseada em parâmetros, né? Em parâmetros pré-definidos. Ela é objetiva, ela não depende da avaliação do sujeito. Já quando uma decisão é subjetiva, ele vai para além dos parâmetros pré-estabelecidos e bota o seu ser naquela decisão. Ele bota o seu julgamento, as suas particularidades dentro da decisão. E a gente falando de decisão de magistrados, por exemplo, eu vou dizer que uma decisão de magistrado ela é subjetiva quando ela vai se descolando do óbvio, né, do óbvio escrito e passa a conter elementos da própria personalidade, dos próprios anseios, das próprias preferências do magistrado. Quer dizer, é o magistrado colocando o seu sujeito, né, é o sujeito magistrado interferindo no direito. Eu posso dizer que uma decisão é mais objetiva se ela simplesmente repete parâmetros pré-estabelecidos. E essa dicotomia subjetivo e objetivo vai estar muito numa discussão que existe sobre a arbitrariedade no direito, né? O quanto subjetiva pode ser uma decisão judicial, né? O quanto o magistrado pode colocar o seu sujeito, né? O sujeito magistrado na decisão judicial, ou né, o quanto que ele precisa se ater ao objeto pronto, que é a lei. Aí a gente vai ter dimensão objetiva e dimensão subjetiva, né? Então, há análises que se fazem da dimensão objetiva e da dimensão subjetiva, e eu posso pegar essa decisão e dizer o que há dentro da dimensão objetiva, objetivamente o que ela diz, né? E fazer uma análise sobre a dimensão subjetiva, o que do magistrado existe dentro dessa decisão, o que não é objeto, o que é sujeito. Tá? Então essas avaliações da dimensão objetiva, dimensão subjetiva são importantes. Seguindo discricionariedade e arbitrariedade, é discricionária aquela decisão que obedece parâmetros pré-estabelecidos. Você tem um quadro, uma moldura estabelecendo possibilidades e você decide com base em uma dessas possibilidades. Você está agindo de forma discricionária. Você está selecionando uma das possibilidades. É diferente do arbitrário. O arbitrário é aquele que decide
para fora das possibilidades pré-definidas, para fora da moldura. Ele está sendo arbitrário, ele está arbitrando uma solução. Ele está arbitrando uma solução independente daquelas soluções que já haviam sido pré-estabelecidas. Tá? Então, o discricionário é aquele que decide com base em parâmetros estabelecidos e o arbitrário é aquele que decide para fora, para além dos parâmetros pré-estabelecidos. Aí essa discussão é extremamente importante, a gente vai discutir sobre ativismo judicial, vai discutir sobre discricionalidade e arbitrariedade, vai falar sobre o juspositivismo, sobre Kelsen, vai falar sobre discricionalidade e arbitrariedade, fala-se muito nessas duas expressões. Dogmática. Dogmática também é uma outra expressão bastante utilizada. Dogmática é tudo aquilo que se baseia, dogmático, né? Tudo aquilo que se baseia no dogma. Tá? Admite as coisas como elas estão postas e se baseia nela na forma como elas estão. Então, o que é um dogma? Dogma é algo que eu aceito sem questionar. Então, as coisas já estão estabelecidas e então eu as aceito pela imensa qualidade que elas têm. Então, dentro do âmbito da igreja, se fala muito em dogmas. Eu não questiono, dentro da lógica católica, por exemplo, eu não questiono aquilo que Deus colocou. Então, se Deus disse, estabeleceu algo como verdade, eu acredito naquela verdade, a verdade de Deus, e isso se torna um dogma. Isso se torna um dogma porque eu não questiono aquilo que Deus disse. Mas o dogma não precisa ser somente religioso, ele pode ser científico, por exemplo. Há dogmas na ciência que são verdades inquestionáveis. Então, a dogmática, faço dogmática, estou trabalhando com dogmática quando eu estou obedecendo parâmetros muito sem questionar. Então, qual é a atitude de um jurista dogmático? É aquele que reproduz. É aquele que reproduz sem questionar. Então, o jurista dogmático é aquele que reproduz sem questionar. Isso geralmente não é um elogio. Né? Se você é chamado de um jurista dogmático, isso geralmente não é um elogio. Né? Pode ser em algumas situações, né? se a demanda se presta à reprodução, ok. Mas em geral um jurista ele é reflexivo, ele faz reflexões acerca das principais questões de direito. Então se você está sendo muito dogmático, isso geralmente é um problema. Tá certo? Falamos sobre vários temas aqui, sobre várias expressões, o vídeo ficou até bastante longo, mas são expressões interessantes, né? É bom saber, conhecer um pouco delas para flutuar com mais liberdade aí dentro da filosofia do direito, tá certo? Então um grande abraço, até os próximos vídeos.